Olá, venha conosco. Estamos hoje nesta lição profícua de número 8, ao qual nós abordaremos o tema empolgante, causticante, interessante, ao qual fala sobre família. Família, uma obra em permanente construção. Como está a sua casa, como está o seu lar, como está o seu ambiente familiar. Você está construindo ou destruindo a sua casa? Lição de número 8, essa é a proposta desta lição. Falar sobre construir em família. Construir a família. Por vezes, nós estamos muito acostumados a contos de fada. No conto de fada, nós vemos lá no final da história. E viveram felizes para sempre. E nós achamos que na realidade nós vamos encontrar algo similar. Nos casamos, com certeza, com a intenção de sermos felizes para sempre. Ou seja, conforme a palavra de Deus diz, o próprio, a Bíblia nos diz, até que a morte os separe. Nós vivemos assim, casamos para isso, para que até a morte nos separe. E pensamos, e viveram felizes para sempre, vamos viver ali até que a morte separe. Só que não. A realidade, por vezes, ela é cruel, a realidade, por vezes, ela é dura, a realidade, por vezes, ela é muito complicada, ela é grosseira, ela é difícil. Porque antes, ela, uma princesa, ao qual você, quando ia namorar com ela, você via ela toda penteadinha, com aquelas vestes de gala, vestes bonita, ou bem maquiada, bem perfumada, toda produzida. Agora, casado, a realidade é outra. Você chega em casa com o marido e encontra ela com o cabelo pro alto, cabelo por fazer, e por vezes cheirando a alho, cheirando a comida, às vezes estressada com o ambiente ao qual ela conviveu durante aquele dia, os filhos, os problemas dentro de casa que ela tinha por resolver. E esta é a sua, talvez, realidade hoje. Ou melhor, ele que outrora também era um príncipe, ia encontrá-la, você, minha irmã, todo cheiroso, tudo bem arrumado. Hoje, ao chegar em casa, você se depara com um homem chegando todo sujo, suado, mal cheiroso. Talvez ele, um pedreiro, chegue lá todo sujo de cimento, de tinta. Talvez, trabalhe no tempo, todo suado, mal cheiroso. Esta é a realidade. E a pergunta que por vezes não quer calar: cadê o príncipe? Cadê a princesa? Cadê o viveram felizes para sempre? Que parece que esta não é a realidade. Quero te dizer uma coisa: bem-vindo à realidade. Você está num ambiente familiar. E que ambiente familiar é este? A sua casa, o seu lar, que não é diferente do lar do vizinho, não é diferente do lar dos seus pais, não é diferente do lar dos teus amigos, não é diferente do lar de ninguém, de nenhum brasileiro, de ninguém na face desta terra que resolveu dizer sim um dia no altar. Mas qual o sucesso, que muitos homens e muitas mulheres, o que eles fizeram para alcançar o sucesso em sua vida familiar? Seus pais fizeram, seus amigos têm tido para alcançar o sucesso no ambiente familiar, o seu pastor, os obreiros, os irmãos. Qual o sucesso deles? A persistência, a coragem de construir um ambiente sadio. Só para você ter uma ideia, por vezes nós pensamos no viveram felizes para sempre dos contos de fada, que na realidade é completamente oposto, completamente diferente. Não que você não vá viver feliz, mas a felicidade é algo que você constrói, precisa construir. E só para termos uma ideia, vamos falar aqui de alguns lares cristãos, alguns lares que estão na Bíblia, em que homens tiveram que construir a felicidade, tiveram que construir um lar sadio. Nós temos o patriarca, o pai Abraão, poderemos assim chamar, o pai da fé, que era um homem espiritual demais. Por vezes pensamos que por sermos espirituais demais não vamos ter problemas familiares, quando na verdade vamos ter mais problemas do que os outros por sermos espirituais demais. E nós encontramos ali Abraão, pai da fé, ao qual ele teve problemas, inúmeros problemas familiares dentro da sua casa. Imagine Abraão tendo que lidar com Agar e Sara, competindo entre si.
Imagine Abraão tendo que lidar com Ismael e Isaac. Ismael zombando de Isaac, que acabara de ser desmamado, e Ismael já grandinho, já zombando dele. Imagine Abraão tendo que lidar também com a sua esposa Sara, dizendo: este não vai herdar com meu filho. Olha só o conflito que este homem enfrentou. Mas ele foi buscar em Deus direção. Então o segredo é buscar em Deus a direção para construir um lar, sadio, um lar abençoado. Imagine José, ou o lar de Jacó, poderíamos dizer assim. Eu costumo dizer que o lar de Jacó era um lar de inúmeros problemas. Seus filhos o traíram a confiança dele. Seus filhos venderam o seu filho mais novo, José, e mentiram para ele. Era um lar de muitas disputas, e Jacó era alguém que buscava em Deus a direção para sua casa. Imagine, lares de muitos homens e muitas mulheres que estão na Bíblia que também enfrentaram situações adversas, mas foram buscar em Deus solução para suas vidas. E como consertar um lar complicado? Como construir um lar? Eu quero te dizer uma coisa: você é o único que pode consertar tudo isso. Em que sentido? Como consertar um lar? Como consertar uma casa? Vamos estar estudando isso nesta lição de número 8. Família, uma obra em permanente construção. Para não ficarmos em nossas palavras, texto áureo está registrado lá em Marcos, capítulo 10, verso 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Forte, profundo. Talvez não precisasse falar mais nada. A Bíblia já diz por si só. O que Deus junta, não o separe o homem. Texto de referência ou leitura em classe está baseado lá em Salmos, número 128, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma profundidade. Podemos dizer que esta lição ela é profunda demais. Ela tem muito a nos ensinar, porque ela fala sobre construir. E tem muita gente que se esquece de alguns detalhes numa construção. Por vezes nós nos esquecemos que tudo na vida ele se deteriorou, sofre por um processo de deterioração, passa por um processo de perder ali a sua substância inicial. Tudo é assim na vida, tudo se deteriora, poderíamos por assim dizer. Note bem que se você comprar um carro, você tira ele da agência novinho, totalmente novo. Se você, durante ali 1, 2 anos, não trocar o óleo do carro, você vai ter problema. Isso é permanente manutenção. Se você não ali, de repente tiver um cuidado com as peças do seu carro, você vai ter problema. Isso é uma permanente manutenção. Uma casa, você tem uma casa, se você não pintar a sua casa, não fazer uma manutenção, cuidar do reboco e tudo mais, em algum momento ela vai se deteriorar e você vai ter problemas. Então tudo nesta vida precisa de manutenção. E se você só usa algo sem fazer a devida manutenção, me desculpe, você é um lambão ou, no mínimo, um relaxado. Poderíamos assim dizer, um relaxado por não cuidar de algo que foi entregue nas suas mãos para ser cuidado. E tem gente que pensa que família é diferente disto. Família precisa de constantes cuidados. Família precisa de manutenção. Tem gente que só quer usar a família e não quer fazer a devida manutenção. Tem homens que só querem usar a esposa. Em que sentido? Tem homens que querem ver a roupa lavada, a roupa passada, querem ver a casa arrumada, querem ver os filhos organizados, ali cheirosos, arrumadinhos quando ele chega, na comida na mesa e a mulher sorrindo, mas não quer fazer a devida manutenção. Tem mulheres que de igual modo também só querem usar o marido, querem que ele trabalhe e quer que ele pague as contas, resolva os problemas, mas não quer fazer também a devida manutenção, quando tudo na vida está em permanente construção. E uma família não é diferente. Uma família está também sempre em constante manutenção, em permanente construção. Tem gente que só quer utilizar, mas não quer manter. E talvez este seja o seu caso, talvez você reclame que o seu casamento não está muito bom.
Será que é porque você só está usando e não está fazendo a devida manutenção? Fazendo os devidos reparos, os cuidados necessários? E que reparos seriam estes? Talvez você esteja aí sentado num sofá assistindo, sem querer fazer muita coisa, sem querer fazer nada. E esta lição, ela te desperta a sair do sofá e agir. Talvez, minha irmã, você também esteja aí, por vezes, só querendo ficar cuidando da novela das 9, ou sei lá de que horário, e não queira fazer a devida manutenção dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez esteja na hora de parar a novela e agir, fazer alguma coisa, porque tudo que é bom, ele tem um preço, tem um valor agregado, tem um preço a ser pago. Se você quer comer bem de verdade, você não vai à feira comer pastel de feira. Você vai a um restaurante, né, de nome, renome para comer bem. Ou você não vai comer o podrão, como dizem alguns aí, aquele hambúrguer todo, né, que não deixa de ser gostoso, mas se você quer comer bem, comer de forma sofisticada, você vai a um restaurante, vai até um chefe, e custa caro, tem um valor. Uma família, para ser uma família feliz, para ser uma família sadia, para ser uma família nos moldes que a palavra de Deus nos determina, ela custa caro. Ela tem um valor. Tem gente que pensa que relacionamento é igual a feira, que se não tá bom, né, você escolhe ali, apalpa, escolhe, né, e se não tá bom você deixa pra lá. Não, relacionamento não é igual feira, não é igual mercadoria. Relacionamento não é descartável. Hoje muitos lares por vezes enfrentam crises e querem descartar. Relacionamento não é descartável. O teu marido, irmã, não é descartável. A sua esposa, irmão, não é descartável. Você precisa fazer alguma coisa. A manutenção precisa ser feita. E o que fazer? O que fazer para fazer a devida manutenção dentro de um lar, dentro de uma casa? Para viver de acordo com aquilo que Deus almeja. Por vezes nós só reclamamos. Alguém diz, a minha esposa é péssima, a minha esposa é ruim. Se você diz isso, me desculpe, você é pior ainda. Se você diz, o meu marido é péssimo, meu marido é ruim, se você diz isso, me desculpe, irmã, você consegue ser pior ainda. Por quê? Porque você é o responsável para fazer a outra parte feliz. Você é o responsável, você tem 50% nas suas mãos para fazer a coisa dar certo. E se ambos fazem a sua parte, é impossível não dar certo. Por vezes vivemos hoje um tempo onde a igreja, onde os crentes querem viver um relacionamento descartável. Não deu certo, separa, acaba. Quando a Bíblia diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Como não separar diante das crises? A Bíblia, ela é um manual para todas as coisas. A Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é renúncia. A única forma de viver um casamento sadio, ter uma família sadia, um relacionamento sadio entre pais e filhos, entre marido e mulher, né, é renunciando. E a Bíblia nos ensina isso. O padrão bíblico é renúncia. Todo dia pode ser o dia do sim. Você pode decidir, eu quero permanecer com ele, ou eu quero permanecer com ela. Para isso é necessário abrir mão de muita coisa. Abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu querer, abrir mão dos seus achismos, abrir mão daquilo que você considera certo, para andarem certos os dois juntos, debaixo de um só propósito. Por vezes tem irmãos, tem irmãs que passam muito tempo dentro da igreja, são muito espirituais, dentro da igreja, mas dentro de casa, só misericórdia, só graça. Família começa dentro de casa, entre quatro paredes, podemos assim dizer. É lá que vai se decidir se de fato aquele homem que prega no altar é um homem de Deus dentro da sua casa. É lá que vai se decidir se de fato aquela mulher que prega no altar é uma mulher de Deus dentro da sua casa. Tudo começa na família. E como construir de novo? Como reconstruir? A Bíblia tem um manual. Renúncia, 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 renúncia. A sociedade diz desse jeito, né? É um modelo que não dá mais certo, mas você tem que renunciar. Você tem que engolir a sua própria vontade, engolir alguns sapos, por vezes, para fazer o outro feliz. A felicidade do outro é que importa, né? O bem-estar do outro é que importa. E o outro estando feliz é como se fosse um espelho.
você também vai estar feliz, porque o outro lado estando feliz vai te fazer feliz. É uma frase que diz: gentileza gera gentileza. E o amor é a maior de todas as gentilezas. O amor é um grande ato de renúncia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto que ele deu. Quem ama, dá. Quem ama não pede. Quem ama, dá. Quem ama dá o exemplo. Quem ama faz. Quem ama cuida. E talvez a sua casa precise de manutenção porque você não tem se dado, não tem se doado, apenas cobrado. Quando você cobra demais, você não está construindo, você está destruindo. Pare de cobrar. Comece a construir. Comece a fazer. Comece a dar. É melhor dar do que receber. Já diz a palavra. A Bíblia tem um manual para todas as coisas. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, número 100. Desde já gostaria de deixar aí um abraço para nossa irmã Rosa Andréia, para Eliseu, para a irmã Célia, para a minha mãe, missionária Maria de Fátima. Aí mandar um abraço para minha esposa, para minha filha, né, Diaconisa Gisele, minha esposa, minha filha Alícia, né, para todos que têm aí deixado os comentários, para todos que têm aí contribuído para o crescimento deste canal que tem crescido pela misericórdia de Deus. Poucos recursos, mas muita fé. Deus abençoe sua vida. Se você tem gostado do nosso conteúdo, nos ajude. Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, nos ajude a proclamarmos, levarmos a palavra de Deus mais adiante para quem precisa. Você quer construir? Pare de cobrar, comece a se dar, comece a fazer e Deus vai abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família. Que o Senhor abençoe a sua casa, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu lar, que o amor de Deus esteja sobre o seu lar e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa. Se você quer construir, convide Cristo para estar ali imbuído dentro da sua casa. Seja um homem de Deus, obedeça, cumpra a palavra. Seja uma mulher de Deus, obedeça, cumpra a palavra. E você vai ver que problemas vão sempre existir, mas com Cristo serão tudo solúveis ou solucionáveis em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.